Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2021, a aula de Fundamentos da Epidemiologia. O tema de hoje vai ser os avanços da epidemiologia, certo? Gente, alguma dúvida da semana passada? Então tá bom, não teve dúvidas, tudo bem. Eu só preciso, gente, antes da gente entrar no assunto de hoje, discutir uma questão da semana passada, ok? Então, na terça-feira que vem, dia 7 de setembro, feriado, certo? Mas pelo nosso horário, a gente tem aula de fundamentos na quarta-feira, às 8h20 da manhã, certo? É a única aula que vocês têm. Quer dizer, a única aula eu não sei, né? Mas pelo menos que está marcado o meu horário, 8h20 da manhã. A minha ideia é, na semana que vem, a gente continua um tema importante também e trabalhar esse termo, essa aula síncrona, né, ao vivo, e seria na semana que vem trabalhar o tema epidemiologia e saúde pública, que eu acho muito importante que a gente ainda faça essa aula ao vivo. Algum problema que a aula seja da semana que vem, na quarta-feira, às 8h20? Se alguém tiver algum problema, se manifeste. Se ninguém tiver problema, então daí o silêncio eu vou considerar como a nossa aula síncrona na semana que vem, sendo na quarta-feira, né, dia 8 de setembro, depois de feriado, às 8h20. Acho que ele gostou. Tudo bem, então? Ok, então. Então, beleza, Bianca. Então, independente disso, tá, gente? Eu vou postar no WhatsApp, né, da turma de vocês, então, essa só para reforçar as pessoas que não tiverem hoje e as pessoas também que não, de repente, não acessarem o Moodle durante a semana, certo? Em relação ao Moodle, vocês conseguiram acessar tranquilamente o slide da aula e a aula gravada? Sim. Sem nenhum problema. Tudo certo. Beleza, então. Então vamos lá, então. Então vamos começar, então. Só essas pessoas estão entrando aqui. Infelizmente, quando eu começar a apresentação, não tem como eu diminuir aqui essa tela nossa para que a gente possa permitir o acesso, né? Então, por isso que a gente dá esse tempinho para as pessoas entrarem. Vamos lá, então? Ok. Mais uma vez eu tenho que mudar meu fundo de tela. Poxa vida, deixa eu só voltar, gente, só um minutinho. Vou parar a apresentação aqui e eu tenho que mudar o meu fundo que eu esqueço que deixo distorcido aqui, só um minutinho. Peço desculpas para vocês. Ok, agora vamos lá.
Perdão o atraso, professor. Tá, tranquilo, Pedro. Então, vamos lá. Gente, vocês estão visualizando a tela, né? Tudo bem? Sim, prof. Ok, então. Então, na semana passada, né, nós conversamos sobre alguns fundamentos, algumas definições da epidemiologia. Então, a ideia, como falei para vocês no começo dessa aula, a gente trabalhar esse texto, esse título, na verdade, Conquistas da Epidemiologia, ele vai versar sobre o quê? Ele vai versar sobre algumas situações de algumas patologias, de algumas doenças, que têm a ver com doenças transmissíveis, doenças causadas pelo próprio homem, doenças causadas pelo homem em relação ao meio ambiente, em relação ao uso de medicamentos, ou então alguns vícios, como o fumo, que nós conversamos na semana passada, quando nós mostramos para vocês aquele estudo que aconteceu com médicos da Inglaterra que falava de tabagismo. Vamos falar também de algumas patologias também que acontecem durante o transcurso da nossa vida, durante o período da vida, e falar algumas questões a respeito da fratura de quadril, por exemplo. Eu vou associar com uma doença chamada osteoporose. Falar de doença infecto-contagiosa como a HIV e o AIDS, né? E falar sobre a síndrome de agulha respiratória aguda, que é a SARA, a sigla dessa doença, que é uma doença respiratória que tem a ver com o Covid, o que está se encontrando hoje em dia, ok? Mais uma vez, tá, gente? Ressaltar para vocês, se acontecer alguma dúvida, algum problema, vocês falem comigo, que eu interrompo e a gente volta. Eu não vou conseguir perceber que a mãozinha está levantada, porque eu estou visualizando o slide em tela inteira. Então, não me interrompam, né? Façam algum questionamento, se vocês tiverem, sem problema nenhum. Não se preocupem com a dinâmica da aula, tá ok? Vamos lá, então. Então, a primeira dela, tá, gente? A varíola. A gente tem que entender que é uma doença o quê? Uma doença contagiosa, né? E vocês lembram que na epidemiologia é sempre importante a gente perceber o quê? A gente perceber os sinais e sintomas de alteração do desequilíbrio de estado entre saúde e doença. Inclusive, saúde e doença vai ser uma das próximas aulas, se não a próxima, outra na sequência, né, daqui a 2 aulas, esse conceito saúde e doença que é muito importante, né? Mas vocês já estão percebendo que, quando nós falamos de epidemiologia, e quando nós falamos do conceito de saúde e doença, nós falamos também não só do ser humano, do corpo do ser humano, nós falamos da questão psicológica, questão de comportamento, a relação que essa pessoa tem com ela mesma, a relação que essa pessoa tem com outras pessoas e principalmente a relação que ela tem com o meio ambiente, certo? Então, isso faz parte de um conjunto, né? Isso tudo é um conjunto que interage e que para a gente, né, profissionais da área de saúde, dentro da fisioterapia, é muito importante porque eu consigo investigar por que aquela pessoa chegou ali e por que ela apresenta um desequilíbrio ou uma incapacidade funcional, ok? Então, quando a gente fala dentro da fisioterapia, a gente não fala doença, saúde, doença, mas a palavra mais atualizada é incapacidade funcional. Inclusive, em algumas disciplinas, não sei se esse ano, mas com certeza o ano que vem, vocês vão estar estudando a CIF, né, aquela classificação internacional de funcionalidade e saúde, onde a gente usa alguns recursos para tentar classificar o grau de dependência ou independência das pessoas em várias patologias, certo? Então, voltando um pouquinho para a varíola, por que ela é importante? Né? Porque ela é uma doença, era e é uma doença altamente, que tem um índice de mortalidade muito grande, né? Matou milhares de pessoas, né? E é uma doença lá do século XVIII, 1790. E o mais importante é que foi a primeira doença que foi demonstrada que, para estudar um remédio, uma vacina para isso, né, se usou um animal para que seja produzidos anticorpos para combater no ser humano essa própria patologia. Vocês saberiam me dizer qual que é uma doença na atualidade que é utilizada um animal
para conferir a imunidade ou tratar um acidente, uma doença com o ser humano? Professor, eu sei que, se não me engano, de um macaco que se encontra na África é usado para fazer a vacina da poliomielite. Tá, e o outro exemplo? O exemplo que a gente tem aqui no Brasil? Quer dizer, tem no mundo inteiro, mas tem no Brasil. O Instituto Butantan usa. Plasma que é retirado do sangue do cavalo? Isso, que vai tratar o quê? Vai tratar envenenamento de animais peçonhentos, né? Cobra, escorpião, aranha, né? O soro que é tratado é dali. Outro exemplo também que é utilizado o cavalo é raiva, hidrofobia, né? Raiva humana, né? Se utiliza o animal para que se gere o quê? Anticorpos, essa coisa toda, e que seja transmitida essa resistência ao corpo humano. Agora, vocês acham que a vacina do Covid ela usa algum animal para tratar, para fazer a vacina dele ou não? Alguém sabe? Eu acho que não, né? Não? Pelo menos alguém fale não. Eu não estou vendo quem está falando não, mas. Não, prof. Então, existe alguma das vacinas, que eu não me lembro qual delas, se é AstraZeneca, se é Pfizer, se é Coronavac. Eu acho que é a Coronavac, não tenho certeza disso. Que ela use, e é muito comum isso para desenvolver vacinas hoje em dia, gente, tá? O feto o embrião da galinha, né? O pintinho ali, né? Dentro do ovo. Eles inoculam um vírus, ou DNA, ou RNA de alguma doença, né? Fica alguns dias ali criando cultura, retira aquele material e processa o material que entre aspas, cresce dentro do feto ali da galinha, do pintinho. É interessante isso aí, né? São métodos que são utilizados há mais de 300 anos aí e com certeza vão ser utilizados durante mais tempo, né? Então, gente, uma coisa muito importante é que, eu não sei se vocês sabiam, mas a Organização Mundial da Saúde, ela foi criada nos final dos anos 50, começo dos anos 60. Né? O que foi criado antes foi a Organização das Nações Unidas, logo após a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não tão após, mas em 1950 e alguma coisa. Tá? E a Organização Mundial da Saúde, ela já começou final dos anos 50, anos 60, com o intuito justamente de investigar e poder ajudar no combate de algumas doenças. E naquela época, e ainda hoje, mas principalmente naquela época, né, como uma colega de vocês falou da poliomielite, como eu estou falando da varíola, como eu estou falando hoje em dia do próprio Covid-19, do H1N1, há alguns anos atrás, que está presente, o vírus vai estar sempre presente aí na nossa cultura imunológica, vou chamar assim, né? A Organização Mundial de Saúde, ela foi criada para que existisse essa integração entre os vários países, né, os países desenvolvidos em desenvolvimento, para que se compartilhasse informação, conhecimento do método de tratamento. Então, é uma coisa muito importante nesse sentido. Tá? Tá, e o que aconteceu em relação à varíola? Por que é importante que a gente fale disso? Né? É importante porque a epidemiologia desempenhou esse papel muito central no processo, porque, mais uma vez, tá, gente, não só na varíola, em todas as patologias, a epidemiologia vai fazer alguns passos básicos. E quais são esses passos básicos? Eu repito mais uma vez, esses passos, esses 4 itens a seguir, eles valem para todas as doenças. Tá? Então, para todas as doenças, o que a epidemiologia vai pesquisar? A epidemiologia vai buscar informações sobre a distribuição dos casos, né? Como se apresenta, os sinais e sintomas, para identificar quais são os mecanismos de transmissão, se é pela água, pelo ar, pelo contato, por secreção.
né? Se a nível secreção do que tipo, catarro, sexual, né? Quais são os níveis de transmissão que existem em relação a isso e se eles se modificam, esses meios de transmissão. Em função disso, é feito o quê? A epidemiologia é muito importante porque ela faz o mapeamento da doença, né? E aí ele dá essa classificada epidemiologia em doenças epidêmicas e doenças endêmicas e doenças pandêmicas, né? Prof, Oi? a gente não tá vendo teus slides, só tá parado, na verdade. Tá parado em conquistas da epidemiologia. Ah, é? Sim. E tem gente tentando entrar também na sua Ah, aula. tá. Deixa eu minimizar aqui. Tá. Eu faço assim, muda? Agora sim. Agora sim? Agora ficou uma coisa estranha no meu computador que eu tenho 2 slides ao mesmo tempo na mesma tela, tá? Mas tudo bem, não tem importância. Vocês estão vendo agora, né? Sim. Então tá bom. Então deixa eu só dar um repeteco aqui das situações que a gente vai ver hoje, tá? Só para reforçar, porque eu gosto muito dessa coisa. A memória, vocês sabem, né, gente? Tem memória que a pessoa tem que escutar, né, para memorizar, a pessoa tem que escutar e falar, a pessoa tem que escrever para memorizar alguma coisa, então é importante só citar para vocês esses itens que eu já falei lá no comecinho, tá bom? Então a gente vai investigar algumas situações da varíola, envenenamento por mercúrio, a febre reumática, doença cardíaca reumática, né, as doenças por deficiência de iodo, né, que é o sal, né, condições relacionadas à intoxicação como fumo, tabagismo, asbesto, que é uma substância que é usada principalmente para isolamento térmico, que relacionadas a câncer de pulmão. Uma situação como fratura de quadril, a AIDS, né, o HIV, e a síndrome de angústia respiratória aguda, que é a SARA, que é uma doença respiratória, né, na verdade não é uma doença, é um conjunto de sinais e sintomas que está presente em várias doenças respiratórias e circulatórias, e a COVID, inclusive, é uma delas que tem essa coisa da atualidade de hoje. Tudo bem? Vocês estão visualizando, né? Sim, prof. Agora eu mudei para outro slide, vocês também estão visualizando, certo? Sim. Tá na varíola. Ok, então, beleza. Então, aqui são os itens que eu falei para vocês que não relacionados à varíola, né, gente? Mas a todas as patologias, né? Que é o campo do que a epidemiologia ela vai buscar. Vai buscar informação, vai mapear, ela vai avaliar o que pode ser feito e a efetividade, né? Se isso vai ter um efeito positivo ou negativo, né? Porque vocês sabem, por exemplo, que está comprovado que no Covid eu não posso, quando a pessoa começa com os primeiros sinais e sintomas, eu não posso ir direto para um corticoide, que é um anti-inflamatório hormonal, né, de alto aspecto que contempla várias bactérias e vírus. Se eu fizer isso, hoje em dia a gente sabe que no Covid eu faço isso, eu posso acelerar o processo da deficiência respiratória. Então, é uma medida que foi se vendo, dependendo com o tratamento, de uma situação que nunca aconteceu na história antes, né? É um vírus novo, em que você vai pela tentativa do acerto e do erro. Ok? Uma coisa importante também, né? Sempre pensar também se uma patologia, um conjunto de patologias também, ela vai estar presente, vai ser transmitida pelo ar, pelo contato da substância, pelo contato das secreções, como falei para vocês, se vai ter algum animal envolvido com isso aí, né, que vai transmitir essa doença, então essa incapacidade funcional, e como é que vai ser feito o controle de tudo isso, certo? Então agora a gente vai vamos falar realmente da varíola, que seria ela mesma, né? Professor, Então, oi? licença, tem gente querendo entrar na aula. Então, mas deixa eu só ver uma coisa. Se eu sair daqui, tá? E eu vou para cá e diminuo, é, e diminuo aqui, aí eu acho que eu permiti e eu tenho que voltar lá.
E daí ficou essa... Tá. Vocês estão conseguindo visualizar o meu slide? Sim. Tá. Sim. É que daí eu estou com uma tela dividida no meio, para vocês entenderem, e daí às vezes aparece quando alguém quer entrar, eu tenho que fechar uma tela e abrir a outra. Então por isso que fica uma coisa meio estranha para vocês. Que eu também acho estranho, né? Mas fazer o quê? Mas vamos lá então? Vamos lá então. Vamos continuar. Então, algumas características epidemiológicas, né, gente, em relação à varíola, tá? Lembrando que é uma doença infecciosa, né? E quais seriam as características que apresenta, né? Por exemplo, o único hospedeiro da varíola é o ser humano, né? Ela não contamina nenhum outro animal. Não existe uma forma subclínica, né? Não existem variáveis, né, como existem no Covid, por exemplo. Existem vários tipos, né? Vocês estão vendo que tem várias cepas que estão aparecendo, né? Agora está se falando nem na Delta mais, na tal da Lambda, né? Então, várias cepas que estão afetando isso, né? No caso da varíola ali, né, os pacientes que se recuperam se tornam imunes, né, e não transmitem infecção. E se pensava, para vocês verem como em saúde, né, situações novas nós enfrentamos a cada dia, para vocês terem uma ideia, né, acho que, se me não falha a memória, algumas infecções virais, principalmente, vocês já ouviram falar de herpes? Sim. Sim. Então, herpes é um vírus, né? Que, na verdade, a herpes, você vai ter dois tipos de herpes, né? Você vai ter a herpes na pele, né? Em alguns lugares, preferencialmente boca, olhos, né? Onde você tem mucosas, né? E você vai ter a herpes zoster, onde você vai ter a mucosa, onde vai ter a mucosa o quê? Vai ter a gônada, né? Vai ter a região perto da vagina, a região perto do pênis também, região escrotal no homem também, aonde você tem a contaminação da herpes zoster. Herpes zoster não tem cura, tem controle, né? Mas tem um controle medicamentoso para isso, né? O Covid, por exemplo, está aparecendo novas cepas, né, onde cada cepa dele não existe esse controle, né? Então é uma situação nova, onde a pessoa que contrai aquela patologia, acontece uma nova cepa e ela não desenvolve uma imunidade importante para combater aquilo, né? O que se sabe, gente, né, isso não sou eu que falo, são os epidemiologistas, ou melhor, assim, os médicos infectologistas que falam, que para ter certeza do real aspecto de uma vacina, leva-se em torno de 10 anos, uma década, para se conhecer todos os efeitos colaterais. É uma situação do Covid que apareceu do dia para a noite, né? Tem que ter uma ação muito rápida, né? E então muitas variáveis, né, do próprio Covid, elas podem estar acontecendo muitas vezes em função até da própria né, vacina ou vacinas que existem, que pode estar fazendo uma mutação genética do vírus, né? Mas isso não acontecia com essas situações que matava muita gente, como a varíola, febre espanhola, né? Outras situações que aconteciam também, em que a pessoa criava uma certa imunidade contra essas patologias, que sempre foi o mais buscado, né? Em relação à varíola ainda, né, ela passou por um programa de erradicação pela Organização Mundial de Saúde no final dos anos 60, né? E quando se fala de 10 a 15 milhões de novos casos, tá, gente, isso no mundo inteiro. E ela cometia lá no final dos anos 60, anos 70, até 76, né, 31 países, né? E é uma situação importante, né? E a varíola é uma questão de saúde pública, né? Esgoto, saneamento básico, condições de higiene, alimentação, né? Água potável, né? É uma coisa que parece absurdo,
que todo mundo deveria ter. É evidente que todo mundo deveria ter. Mas essas condições aí, por uma questão política, econômica, social, cultural, muitas vezes, elas não estão presentes. Né? Elas não acontecem de uma maneira interessante. Né? A Organização Mundial de Saúde, tá, gente, declarou a varíola erradicada lá em 1980. Né? Mas mesmo assim existem cepas aí da doença preparadas ali, guardadas, né, em algum lugar pela OMS para se acontecer uma variação, se acontecer uma alteração, você recebe essa vacina normalmente. Tá? Como acontece, por exemplo, com a poliomielite, a paralisia infantil. Ela também foi declarada erradicada na maioria dos países do mundo. Ainda existem alguns países da Europa, da África, né? Mas está guardado o vírus, né, virgem, né, o vírus selvagem, chamam, né, que se acontecer alguma variação, você compara com a cepa que está sendo identificada nesse momento, né? E a grande vantagem hoje, em 2021, que com uma máquina que você identifica o DNA, né, o código genético daquele vírus ou daquela bactéria, né, você consegue comparar e ver se já aconteceu em algum momento da história e buscar uma melhor maneira de se tratar em relação a isso. Tá? Aqui eu só estou falando, tá, gente, mais a mesma coisa da Organização Mundial de Saúde, né, que, olha ali, tem um estoque lá guardado de milhões de doses se aconteceu uma situação de emergência. Né? Então, a gente tem que ter essa visão que a questão em saúde pública não é uma questão só imediata, né? É uma questão também que você tem que guardar dosagem, né? O que está se discutindo muito aqui no Brasil e nos outros países também sofre o mesmo problema, infelizmente, que é muita gente que precisa da vacina do Covid, mas eu tenho poucas doses à disposição. Né? Então tem uma questão do capital, onde eu vendo para quem me paga mais. Infelizmente, não é justo, né? Mas o capitalismo, muitas vezes, ele tem esse viés, né? Ele tem esse comportamento. Né? Aqui eu estou falando mais uma coisinha. Na verdade, tá, gente? Aqui está errado esse slide. Eu vou buscar isso, eu vou corrigir isso. Na verdade, aqui não é varíola nesse slide, tá? É contaminação por mercúrio. Tá? Depois eu corrijo, eu já postei essa aula no Moodle para vocês hoje, tá? Mas depois eu vou retirar e faço a correção do título. Então, aonde vocês estão vendo aqui varíola é contaminação por mercúrio. Tá, ok? E por que contaminação por mercúrio? Ah, professor, mercúrio. Né? Eu só ouvi falar que mercúrio é usado aonde? Em garimpo para tirar ouro, tirar prata, alguns minerais, né, essa coisa toda, e a pessoa se contaminar e morrer com isso. É verdade? É verdade. Tá? Mas mais importante que isso, tá, gente? Na Idade Média, lá, anos 1500, 1600, até 1700, ou seja, por quase 300 anos, o mercúrio ele é utilizado como remédio. Ah, professor, mas eles sabiam que o mercúrio era tóxico, que era veneno? Sabiam. Mas era um dos poucos medicamentos, tá, que era utilizado como remédio, como um dos poucos venenos que era utilizado como remédio. Né? Então, eles já sabiam dos efeitos colaterais que a sua contaminação ele podia causar. Na atualidade, né, não é tão atual assim, mas depois da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo se tornou capitalista, exploração, uma produção em massa, né, bens de consumo que não são duráveis, que você tem que estar trocando, eu tenho que produzir isso em algum lugar. E uma fábrica vai produzir isso. Né? E a fábrica vai produzir isso, né, ela tem que estar em consonância com as normas ambientais. Essa história de politicamente correto e políticas assim que relacionadas ao meio ambiente, gente, essa história aí não é uma história muito antiga, não. É uma história do quê? De 30 anos atrás, talvez. Né? Onde se exige alguns cuidados com o meio ambiente, porque nós moramos nesse meio ambiente. Né? Eu acho impossível que, muitas vezes, as pessoas esquecem disso. Né? O homem mora em algum lugar, ele habita aquele lugar.
né? E a maioria quer produzir bens, bens e bens, ter lucro, lucro e lucro, e não cuida daquele lugar. Então, gente, né? É um absurdo, né? Mas existe também epidemiologia para quê? Para fazer a investigação desse ambiente, os efeitos que acontecem no indivíduo, na população, nos animais, essa coisa toda, para ver o que pode acontecer em função de alguma conduta, por exemplo, de algum poluição de um rio, onde vai matar os animais, vai matar os peixes, vai diminuir a teor de oxigenação daquela água, vai interferir com a qualidade da água que as cidades captam de rios, de reservas, né? Tudo isso impacta em uma comunidade ou no indivíduo, né? Aqui é só um exemplo de uma patologia que aconteceu em 1950 no Japão, né, onde uma indústria liberou uma quantidade assim, absurda de mercúrio, né, e eles começaram a identificar efeitos colaterais nas pessoas, né, com um envenenamento muito grande, né, e esse estudo da cidade de Minamata, no Japão, ele foi muito importante porque dentro da epidemiologia moderna, ele foi um marco onde se acompanhou durante 10, 20, 30 anos os efeitos que não se sabiam, mas que estavam relacionados àquela liberação no meio ambiente dessa quantidade tóxica de mercúrio. Outro exemplo que eu vou dar para vocês também, de uma situação da epidemiologia, que é importante também, na década de 60, aí quando a gente fala da iatrogenia farmacogênica, né? Os efeitos negativos de medicamentos. Eu não sei se vocês sabem, vocês já ouviram falar de um remédio chamado talidomida? Não. Eu também. Não? A talidomida existe até hoje, tá ok? Mas o que aconteceu? A talidomida, né, ela é um remédio que existe até hoje, ela é receitada, quase não é receitada, então com muito cuidado, tem uma condição muito específica para o seu uso, mas ela foi colocada à disposição no mercado na década de 60. Tá? E a indicação dela é o quê? Era um anticoncepcional, a talidomida. Ah, tá bom, né, professor? Anticoncepcional, talidomida? Ok, tudo bem. Mas e por que aconteceu com ela? Começou-se a verificar, tá, gente, em estudos, que mulheres que começavam a usar talidomida durante muito tempo, elas geravam, né, elas davam à luz a crianças com deformidades, como a ausência de um braço, de uma perna, das duas pernas, dos dois braços e das duas pernas, deformidade, né, a criança nascia, mas com ausência de membros. Opa! Né? Quem que identificou isso? Foi a tal da epidemiologia, que cruzou dados, verificou os hábitos de vida dessas mulheres, quanto tempo elas usavam esse medicamento, né? Com que finalidade. Então, vocês veem como uma coisa é importante, né? Vou dar um exemplo um pouco mais recente, né, que é um estudo que está em progresso ainda, né, talvez até com uma característica, talvez até de assustar um pouquinho de vocês, né? Quantas das pessoas que estão presentes aqui no grupo usa omeprazol? Nossa, todo mundo? Gabriel, Sofia, Andressa, é isso aí? Sim, professor, eu tenho gastrite. Né? Duro, né? Então, acho que as outras pessoas Professor, também, né? Oi? Pantoprazol é parecido com o omeprazol, né? É um primo dele. Eu acho que eu uso pantoprazol, não Isso, o mas o omeprazol. efeito é semelhante ao omeprazol, tá? É um primo dele, né? Quer dizer, eu estou brincando com vocês, mas é uma geração diferente do omeprazol, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Mas então, o que eu quero falar com o omeprazol, pantoprazol, tá? Ah, professor, hoje em dia se receita muito isso aí para quê, né? Para gastrite, né? Né? Queimação no estômago, essa coisa toda, tal. Funciona, professor? Funciona, funciona. Trata aquele efeito local, naquele momento. Vocês que usam o omeprazol, vocês chegaram a aumentar a quantidade e a dose que vocês usam?
Eu já foi passado o pantoprazol, porque o pantoprazol é mais forte que o omeprazol. Uhum. Tá, e você usa sempre ou quando você tem só a azia, a gastrite? É só quando eu começo a ter, daí, tipo, no outro dia de manhã, em jejum, né? Entendi. Tá. Então, infelizmente, tá, para os usuários de omeprazol, de pantoprazol, né? E vocês com certeza vocês já fizeram consulta ou vão fazer consulta médica e principalmente no Sistema Único de Saúde, normalmente o médico do SUS ele receita o quê? Paracetamol, né, que é para dor e febre, né? E omeprazol ou pantoprazol, que é para o estômago, porque ele sabe que o outro medicamento vai causar irritação do estômago, né? Então, uma coisa meio que mata a outra, né? Já acontece isso, e é muito corriqueiro a gente encontrar isso e conversar com o nosso paciente sobre isso, tá? E por que eu, fisioterapeuta, vou querer saber que medicamento que o meu paciente está tomando e esse omeprazol, e há quanto tempo ele toma o omeprazol ou o pantoprazol? Vocês têm uma ideia? Porque ele causa, tipo, outros problemas, tipo, outras sequelas. Quais problemas você acha? Eu já vi uma pesquisa que ele causa câncer. Também causa câncer. Mas o mais importante é que tem uma pesquisa que indica, tá, que o omeprazol e pantoprazol, eu estou falando isso de uso crônico. Tá? O que é uso crônico? A pessoa que usa assim constantemente, tá, toda semana, durante o período de 20 anos, tá, 10, 20 anos, ela pode favorecer o quê? A instalação do quadro de demência cerebral, né? E demência é alteração cognitiva de memória, interação com outras pessoas, né? Alteração, estado emocional de ansiedade e depressão, que está presente na doença de Alzheimer, por exemplo. Doença de Alzheimer é um tipo de demência. Então, esse medicamento, tá? Existem algumas pesquisas também que estão apontando que ele pode ser um fator coadjuvante, um fator que auxilia a instalação de um quadro de demência precoce. É preocupante, né, gente? Né? Ah, professor, e tá, e qual a alternativa para isso? A alternativa para isso é saber o que está causando essa gastrite, né? Se é hábitos alimentares, se é alguma alteração que existe no estômago, no intestino, se é alteração de secreção ácida, né, de ácido clorídrico ou falta dessa secreção, se é a presença de alguma bactéria, né, se a alimentação tem influência sobre isso, né? Então tem que ser investigado, né? Eu trabalho com pacientes idosos, então a minha preocupação é saber se ele já usou esse medicamento, sempre faço essa pergunta, quanto tempo ele usa esse medicamento, se ele faz uso constante desse medicamento, e eu tento associar, por exemplo, uma alteração no sistema digestório, né, gástrico, né, de estômago, com quadro demencial. Alteração de memória recente, né, alteração de comportamento, quadro depressivo ou de ansiedade. Eu estou fazendo um link aqui, tá, gente? Por quê? Por que eu estou falando de intoxicação na epidemiologia? Eu tenho que trazer um pouquinho para a nossa realidade. E é assim que a gente consegue associar as coisas e pensar sobre as coisas. Porque senão eu passo uma receita de bolo. Ó, gente, é assim, façam isso. Pam, 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 e pronto. Não. Né? A gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que contextualizar, que é o quê? Contextualizar, trazer dentro da realidade nossa, da fisioterapia, nossa, de profissionais da saúde, e de vocês também que vão estar ali mais cedo ou mais tarde ali com o paciente na frente, né, gente? Então, é importante a gente ter esses exemplos para poder associar em uma avaliação, em um tratamento, né? Por exemplo, para o tratamento desses distúrbios do sistema digestório e de estômago e de intestino, eu tenho algumas opções de tratamento, como mobilização visceral, onde eu faço palpação e alguns estímulos
com as mãos, com os dedos, em todo o abdômen e outra região do tórax, onde eu posso melhorar esse quadro sem usar nenhum medicamento. Quem que faz isso? Nós, os fisioterapeutas. Que bom, né? Que a gente tem essa opção de tratamento e a gente pode fazer a utilização desses métodos também, e principalmente que são métodos efetivos, né, que tem um efeito muito legal, e muita gente não sabe que o físio faz isso, né? Eu aposto que vocês também não sabiam, sabiam? Não, achei bem interessante. É bem legal isso aí, é bem bacana, né? Muito legal. Chama, se vocês quiserem pesquisar na internet, alguma coisa assim, chama manipulação ou mobilização visceral, das vísceras. Tá? É bem legal isso aí. É muito bacana. Eu, por exemplo, uso em alguns pacientes essa condição toda. Tá ok? Então vamos lá para frente. Ok. Então aqui quando eu falo, né, gente, doença de Minamata é aquela situação que aconteceu lá no Japão, aquela intoxicação na população, né? O Japão tem uma alta densidade populacional, né? É muita gente morando em pouco espaço físico, né? Então eles conseguiram rastrear, acompanhar durante muitos anos os sinais e sintomas que aconteciam com essa contaminação que aconteceu, tá? Aqui eu ainda estou falando de alguma coisinha dessa contaminação por mercúrio, eu não vou repetir para vocês, vou deixar aqui para vocês lerem com um pouquinho mais de calma, né? Aqui tem mais alguns detalhes. Aqui está uma outra situação muito interessante também, né? Só estou aqui olhando para baixo porque eu estou tentando ver o nosso tempo, porque eu pensei que em 1 hora a gente poderia dar conta do conteúdo, mas não tem problema nenhum. Quer dizer, de todo o conteúdo. A gente vai continuar na semana que vem, né? Vocês lembram, né? Na quarta-feira, às 8h20, né? Porque terça é feriado, né? E a gente continua com os conteúdos e continuar com os conteúdos que tem para frente. O importante, que eu acho mais importante, é a gente sempre associe, né, essas situações de saúde pública, dos profissionais da saúde, com situações, a nossa realidade da fisioterapia também. E o que tem a ver com essa realidade da febre reumática, doença cardíaca reumática, né? Eu tenho 56 anos, né? Na minha época, né, e eu quando tinha acho que uns 10 ou 12 anos, eu tive cachumba, né? Algum de vocês aqui no grupo já teve cachumba? Não? Ninguém teve cachumba? Acho que não. Não, prof. Não, que bom, né? Sabe que a cachumba é uma doença viral, né? Que afeta aqui, essa região aqui da garganta, aqui, e incha isso aqui, né? E um vírus, ele se prolifera ali, que fecha a glota, né? E se a pessoa não toma cuidado, principalmente o menino, eles falam descer, né? Na verdade, ele pega os caminhos lá e pode causar esterilidade, né, falta de produção de espermatozoide no adulto, por causa da cachumba, tá bom? Mas é uma infecção viral que pega essa região da garganta, da glote, tá ok? Na minha geração, né, com 10, 12 anos, né, há 40 anos atrás, era muito comum a gente ter cachumba. Tá? Aí ia lá, fazia repouso, tomava antibiótico, fazia uma série de medidas, passava a cachumba. Tá? Essa cachumba, a gente tem essas glândulas aqui, né, as amígdalas, né, e são 2 amígdalas, certo? E essas 2 amígdalas, né, necessariamente, as 2 não pegam cachumba ao mesmo tempo. Eu posso pegar em uma e depois na outra. Ah, mas a pessoa tem que ser muito azarado para acontecer isso, né, professor? Tem. E vocês sabem com quem aconteceu isso? Foi esse azarado que está falando aqui para vocês. Né? Eu tive cachumba só de um lado da amígdala, minha irmã pegou junto comigo, ficamos lá em quarentena, né, se tratando dessa coisa toda, e depois de algum tempo, né, acho que depois de 6 meses, 1 ano, eu peguei cachumba do outro lado. Mas foi tudo tranquilo. Tá? Felizmente, é uma infecção viral que não acontece hoje em dia. Se acontece, acontece em número muito pequeno, ou então, se acontece, acontece em populações que têm um grau de saneamento básico menor do que a gente tem. Que bom. A tendência é ter esse controle.
Mas onde é que eu quero chegar? Tá? O que é muito comum no meu tempo e até hoje é o quê? Dor de garganta, não é? Tem alguém aqui que tem dor de garganta crônica? Está sempre com dor de garganta? Ninguém? Não, prof, mas quando eu era menor, né, eu Uhum. tinha bastante. Aí as minhas amígdalas inchavam muito, sabe? E eu acabei tirando elas ano passado, porque tava quase trancando já quando eu tinha crise. E você tomava bastante remédio? Você lembra que a tua mãe, teu pai te dava bastante remédio para essa dor de garganta? Sim, eu tomava bastante corticoide também. Tá. Então, você veja bem. Na minha época era mais frequente isso aí, na geração de vocês é menos frequente. Inclusive essa extração das amígdalas, né? Hoje em dia se evita ao máximo isso aí. Tá? Porque se sabe que a amígdala tem essa função imunológica, de proteção, né? Então se trata e não se retira com tanta frequência. Mas vai chegar um nível que ela está ali, ela não está tendo a função nela, dessa primeira barreira de proteção, então se retira a amígdala, né? E o que eu quero chegar? Ainda hoje em dia, tá? Mas alguns anos, talvez uns 10 ou 15 anos atrás, vocês lembram que era muito fácil comprar antibiótico na farmácia? Sim, agora a fiscalização é bem mais rígida. A fiscalização tem que ter uma receitinha, né? Que fica uma guia guardada com o farmacêutico, né? Mas antes era muito fácil. Eu chegava lá, né, há uns tempos atrás, e pedia, me dá a penicilina bezetacil, tá? Me dá um bezetacil. Você quer injeção ou comprimido? Você escolhia para o farmacêutico, por onde tinha controle, e tomava aquilo lá. Curava a infecção? Curava. Só que tem um grande problema. Tá? Dependendo da dose, do tipo de antibiótico que você tomava, ou toma hoje em dia, você não mata todas as criaturas, né? Os micro-organismos, bactérias. Né? Você deixa alguns adormecidos ali, eles se tornam resistentes porque eles sobreviveram, eles são sobreviventes àquele medicamento, àquele antibiótico que ia matar a galera toda. Então fica alguns micro-organismos ali que criam uma certa resistência àquele medicamento. Tá, beleza. Voltei a ter dor de garganta de novo? Voltei. Vou usar aquele mesmo medicamento que eu usei. Não está dando conta. Vou usar um mais forte, entre aspas, né? Vou usar uma outra geração de medicamentos. Matou? Eu acho que matou. Estou sem dor nenhuma, diminuiu minha garganta, estou tudo jóia, beleza, tudo bem. Entendeu? Mas eles estão lá. Tive um novo episódio. De novo. E de novo. E de novo. E de novo essa coisa toda, tá, gente? O que acontece? Esses micro-organismos vão ficar super resistentes e cada vez mais eles vão precisar de uma outra geração de antibióticos, né? Muitas vezes sintéticos, caríssimos, para que mate tudo isso. Tá? Mas no meio do caminho, tá? Existem algumas categorias de antibióticos que eles podem fazer o quê? Eles podem provocar como efeito colateral a migração desses micro-organismos pela circulação sanguínea para o coração e fazer uma pericardite, ou seja, uma inflamação do tecido que envolve o coração, por causa do medicamento, né, que diminui a imunidade, e por causa dos micro-organismos que ficaram resistentes. Vou dar um exemplo para vocês, que ainda existe na farmácia, né? Bactrim. Já ouviu falar dele? Já. Então, o uso frequente do Bactrim, ele pode fazer isso. Ele mascara, eles deixam micro-organismos ali, e com o passar dos anos, né, você pode ter uma pericardite por causa disso. Professor, pericardite é importante? É lógico que é importante. Por quê? Porque eu tenho uma alteração do volume cardíaco, o volume do coração, né, e com essa alteração do volume, né, eu tenho uma alteração da frequência cardíaca. Então, eu posso ter uma arritmia cardíaca. Eu posso ter uma hipertensão arterial, pressão alta, por causa do uso de alguns medicamentos. E o Bactrim é um deles, que favorece isso aí. Ou algum outro tipo de antibiótico também. Tá? Então, a febre reumática, né, que é uma doença que afeta o quê?
a parte óssea e a parte cardíaca, tá? Elas podem ser causadas e foram verificadas através de estudos durante muitos e muitos anos como efeito colateral de um medicamento. Né? Então, para vocês verem como a epidemiologia, né, é importante para determinar alguma coisa que vai modificar a vida do ser humano, né, do sujeito, do indivíduo, na atualidade. Sempre, gente. Todo medicamento tem efeito colateral. E pior ainda, a interação desse efeito colateral com outras drogas. E como são milhões de drogas, você não consegue saber quais são os efeitos de interação medicamentosa dessas drogas. Tá? Como eu estou falando de coração, vou dar um outro exemplo para vocês. No meu paciente idoso, no meu paciente idosa, tá? Quando ele tem um quadro de demência, né, senil, né, começo de esquecimento, alguma coisa de comportamento, que não é doença de Alzheimer ainda, mas quando começou com aqueles brancos de esquecimento, tá? E ele recupera um pouco depois, né? A gente tem uns testes que a gente faz que chama mini exame de estado mental, que é um teste escrito, que a gente pergunta algumas coisas, que a gente vê o grau de alteração de cognição, tá? Principalmente para o meu paciente, fisioterapeuta, quando vem fazer avaliação com queixa de esquecimento, ele pode ter uma alteração física, uma incapacidade funcional importante também. A primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte: meu senhor, minha senhora, o senhor tem problema de pressão alto ou baixo? Tenho. Tá. O senhor toma algum remédio para controlar a sua pressão? Tomo. Tomo um ou tomo vários? 2, 3, tá, tudo bem. Toma algum remédio? Tomo. Ultimamente, o senhor mudou de medicamento? Teve algum medicamento para controlar a sua pressão ou circulação que você mudou? Tá? A maioria fala que sim. E isso pode ser um efeito colateral, um efeito, a gente chama de iatrogênico, tá? De um medicamento que é para controlar o quê? Frequência cardíaca, que eu tenho que ter uma frequência cardíaca constante, né? Meu coração tem que ter os movimentos de sístole, diástole constantes, ele tem que trabalhar num nível em repouso e em atividade também, um nível de que seja compatível ao bombeamento do sangue para o corpo inteiro e que ele receba esse sangue também para que ele faça o trabalho de distribuição. Então, tem parâmetros para que isso aconteça. Né? Então, uma mudança de um medicamento a curto e médio prazo pode estar relacionado com um quadro de demência, de alteração de cognição. Nossa, professor, tá... O fisioterapeuta não prescreve remédio, mas ele tem que saber o quê? Ele tem que saber de algumas categorias de medicamentos que podem estar interferindo na saúde do nosso paciente. Né? Para minha sorte, dos meus pacientes também, como eu trabalho na área da geronto, né, da gerontologia, né, do idoso, da idosa, né, a gente acaba vivenciando durante os anos alguns medicamentos que têm esse potencial de causar esse efeito negativo nas pessoas. Então, é importante isso. Né? Outra coisa importante também, né? É importante saber se essa pessoa usa um ou mais remédios que vão controlar, por exemplo, humor, irritabilidade, sono, para saber se durante a fisioterapia ela não vai ter uma alteração de equilíbrio e cair, se machucar ou quebrar alguma coisa. E você é o responsável por isso. Né? Então você tem que investigar toda essa questão, que é muito importante. Né? Eu só vou falar, tá, gente, de distúrbios do iodo agora, porque já são 4 horas, né? Vocês estão cansados de escutar eu falar, que depois eu falar do iodo, né? E eu estou passando aqui só para vocês perceberem, né? E depois que a gente vai falar o quê? A gente vai lá, continuar na semana que vem sobre fumo, tabagismo, a gente vai falar também aí sobre uma alteração muito importante e frequente em idosos, que é a fratura de quadril, e como acontece essa situação toda, falar sobre a doença transmissível como a síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS, né, HIV, e terminar sobre a doença respiratória que é a SARA, né, a doença respiratória aguda, tá certo? Então, só para não ficar muito extenso, a gente não perder o nosso ritmo de hoje, vocês me permitam só falar e fazer uma observação que parece ser uma questão
muito assim, muito simples, muito simplória, né? Meu Deus do céu, professor, falar de deficiência de iodo hoje, 2021, acontece isso hoje? Ainda acontece. Tá? Ainda acontece isso aí. E por que essa deficiência de iodo, que foi identificada, as alterações corporais nas populações dos indivíduos, é importante? Porque quanto menos iodo eu tenho no corpo, né, principalmente na fase de desenvolvimento e na fase do adulto de manutenção, eu vou ter maior deformidade óssea, por exemplo. Eu vou ter um maior nível de fraturas. Eu vou ter maior alteração. Olha só que eu estou falando em 2021. Deficiências de iodo estão relacionadas com alterações de tiroide. Tá? A tiroidezinha que fica aqui, né, embaixo do queixo, na garganta ali, na glote. Né? Glândulazinha pequenininha, super, hiper, mega importante. Cada vez mais pessoas, e pessoas mais jovens, né? O que eu falo mais jovens? A partir dos seus 40 anos, tá? Tem alterações de tiroide. Por isso que é muito importante fazer o quê? Exames físicos, né? Exames de sangue de rotina, para ver se não existe uma alteração. Né? Então, para vocês verem como é importante a epidemiologia nesse contexto todo. Né? E a tiroide vai afetar como? Vai deixar a pessoa, ou então ela extremamente agitada, né? Estou falando de do hipertiroidismo, né? Ou então vai deixar aquela pessoa funcionando em menos de 110 volts, tá? Funcionando bem baixo, cansaço crônico, tudo cansa, não tem disposição para nada. É lógico que isso pode ter a ver com outras patologias, tá, gente? Mas a tiroide, hoje em dia, né, principalmente após os 40 anos de idade, tem que ser investigada. Né? Solução para isso? Suplementação com hormônio tiroide, T3 e T4, TSH, uma série de medidas que fazem esse controle. E tentar identificar por que isso está acontecendo. Mais uma vez, qual é a relação com a fisioterapia? Vai ser aquele paciente que não tem foco durante o tratamento, no hipertiroidismo, né? O paciente está sempre irritado, né? É lógico que essa irritação pode acontecer por vários motivos. Eu estou usando o hipertiroidismo como um deles. Né? O emagrecimento, assim, pode ser diabetes, ou pode ser tiroide, hipertiroidismo, pode ser as duas coisas também, né? Ou aquele paciente está sempre com cansaço, sempre desanimado. Ah, pode ser um quadro de depressão? Pode, mas pode ser um quadro físico também, e o hipotiroidismo está relacionado com isso, né? Um cansaço crônico, né? Então é importante a gente pensar nessas situações. Agora, só para fechar em relação ao iodo aqui, tá, gente? É uma doença que, ou melhor, uma deficiência que se observou lá no começo do século XX, 1915, né? Onde começaram a aparecer algumas situações de crescimento da papada, né? Dessa parte do pescoço, né? O bócio, que chama, né, essa parte do pescoço, né, ela fica muito grande e extremamente inchada. E com o tempo vai afetando o quê? As estruturas que dão em volta, e principalmente a tiroide por tabela, né? Por comprometimento também, e vai alterando também toda a produção hormonal. É uma doença muito séria, que acontece, né, em países muito pobres, né? E é uma situação que pode ser evitada de maneira muito simples, que foi identificada através da epidemiologia, através de um grupo de pessoas que chegou lá e viu, olha, eu tenho essa situação de saúde para esse grupo de pessoas, ou para uma pessoa, né? E que medidas que eu posso tomar para que isso não aconteça mais? Só adicionar iodo no sal de cozinha. Nossa, que coisa difícil, né, professor? Hoje em dia, em 2021, parece ser uma coisa muito banal, muito simples. Mas lá em 1900 e alguma coisa, gente, tá? Onde praticamente não existia o saneamento, né, básico, estava começando, né? Isso foi nossa, iodo, o elemento, né, iodo, né, mineral, vai alterar, vai normalizar, isso vai. Através de anos de pesquisa, eles identificaram essa situação. E foi uma situação que, muito rápida, em 10, 15 anos, mudou a incidência de doenças que estão relacionadas à deficiência de iodo também. Né?
Então, eu estou colocando esse exemplo aqui, tá, gente? Como se um exemplo de uma medida simples, mas que demorou um certo tempo a ser identificada, né? Tentativa e erro, né? Que até hoje é utilizada e implementada para que a pessoa desenvolva uma série de condições de doenças, patologias, né? De incapacidade funcional, relacionada a uma situação muito simples. Né? Parece simples, mas naquela época, há 100 anos atrás, não era tão simples assim. Né? Isso é só um exemplo, né? Um dos exemplos que a gente tem dentro da epidemiologia é a questão como a investigação, a implementação de algumas medidas preventivas e efetivas, elas são importantes, né? Elas são muito importantes, certo? Bom, gente, eu vou parar por aqui porque eu tenho todos esses assuntos para a gente tratar e eu não quero apressar agora, eu parei de apresentar ali, né? Por isso vocês estão vendo uma tela meio esquisita em branco ali. Deixa eu só parar aqui, né? Para que a gente possa discutir e conversar sobre alguma coisa, né? Sobre o que a gente viu até agora, gente. Quem queria colocar alguma opinião, contribuir com alguma coisa, alguma dúvida, ou contribuir com alguma coisa? Vai lá, Pedro. Professor, o senhor falou sobre intoxicação por mercúrio. Eu também sei que acontece intoxicação por chumbo. Sim, metais normalmente, metais todos eles causam intoxicação, né? E intoxicação por exemplo, mercúrio, chumbo, né? É intoxicação por contato, tá? Com o metal, chumbo, mercúrio é metal pesado, né? Tem que ter contato com a pele. Então o EPI, né? Que é aquele equipamento de proteção individual, que é a roupa correta, a máscara para a pessoa não aspirar vapor, se tiver vapor, o óculos, né, para que a mucosa do olho não absorva aquilo lá, os protetores auriculares, que também é uma mucosa, né? Mucosa é um buraquinho de entrada de algum elemento, né? Ela não provoca alguma alteração, né? Vamos dar um exemplo mais comum para o Brasil aqui, né? Comunidade rural, né? Vocês sabem que o quê? Numa cultura que usa muito veneno agrotóxico, né? O agricultor tem que usar o EPI, equipamento de proteção, né? Vocês já ouviram que a incidência de câncer em quem é produtor de fumo, né, é muito grande? Sim. Então, intoxicação também, né? Aí tem os EPIs, né? Mas para chegar que aquele agrotóxico, né, causava essas alterações, né? E pior que o agrotóxico não é só por contato, né? Que nem o chumbo e mercúrio, né? Que você falou e eu falei, né? O agrotóxico é por evaporação, né? Você aspira o gás daquela substância também, que é extremamente tóxico, né? Por isso que foi banido, né? Entre aspas aí, mas no Paraguai ainda produzem lá como é que chama aquele tem uma categoria de agrotóxico lá que é produzido lá, tem gente que faz uma importação não autorizada disso aí, né? E usa nas culturas de soja, né? Feijão, né? Todas as culturas é porque ele tem um baixo custo de compra, né? Mata as pragas, na verdade, ele não mata, ele cria resistência àquelas placas e a gente acaba comendo esses alimentos que estão altamente contaminados, né? É complicado, né? Complicado isso aí. O que mais, gente? Marina, pode falar, Marina. Professor, o caso que aconteceu aqui no Brasil do Césio 137 seria colocado como estudo epidemiológico? Sim, sim. Tudo que envolve a alteração orgânica tem epidemiologia em torno disso. Para quem não sabe, né, o que aconteceu lá em Goiânia, né? Foi, né? Acho que foi em Goiânia. Foi, né? O que aconteceu lá? Vocês sabem que equipamento de raio-x, né? Você vai fazer uma radiografia, um raio-x, os mais sofisticados, mas os mais simples, ele tem uma cápsula de material radioativo dentro daquela ampola
que é o lugar onde emite uma radiação que tem um aspecto que penetra os tecidos, né? Penetra a pele, penetra músculo e osso, e te dá uma imagem para você identificar alguma alteração que aconteceu com aquele órgão que você quer investigar. Quer seja fratura, quer seja alguns outros lugares, como, por exemplo, você pode tomar um isótopo, né? Um líquido radioativo e fazer um contraste, radiografar o intestino, então radiografar, injetar esse contraste no pescoço, você faz uma investigação da circulação cerebral. Evidentemente que são os métodos mais arcaicos, né? Que tem mais efeitos colaterais, principalmente porque esse material, né? É radioativo e tem efeitos. Que efeitos o material radioativo vai ter? Provocar tumor, provocar câncer. Né? E naquela época lá que a Marina lembrou a gente, aí o que aconteceu lá? Pelo que eu me lembro, né, ficou um material de aparelho de raio-x descartado em um lugar X, lá em Goiânia, né? E a pessoa viu, várias pessoas foram lá, pegaram aquele material, acharam ele bonito, porque ele é um material muito pequenininho, é uma cápsula, né? E as pessoas começaram a ver uma cor naquele material, não sei se era verde, azul, amarelo, né? E luminescente, né? Que é fluorescente, e começaram a mexer e distribuir para as pessoas. As pessoas começaram a quê? A se contaminar com aquele material. Muita gente morreu, não me lembro quantas agora, mas muita gente morreu, né? Mas para chegar no causa da morte dessas pessoas, se identificou o quê? Primeiro, o nível de radiação, que existem nos aparelhos, são os contadores Geiger, que mede isso aí. E radiação, gente, tá? Quer seja que é usada para tratamento, na radioterapia para tratar o câncer ainda é utilizada, tá? Ela é uma emissão de pulsos de raio-x controlada, super controlada isso aí. Qualquer emissão de radiação, quer seja radiação de raio-x, radiação solar, o sol que a gente toma provoca o quê? Queimaduras na pele. Então, eles começaram a identificar o quê? Que tipo de queimadura era, que região que aquela queimadura afetava, o tipo de pessoas que estavam sofrendo aquele tipo de queimadura, por que elas tinham diarreia, por que elas tinham deterioração de alguns órgãos, como o intestino, principalmente, por que elas começaram a ficar cegas e muito rápidas, né? A Marina está falando aqui, ó, 1.400 mortes. 1.000 mortes, é isso, Marina? Uhum. Né? Morreu bastante gente, né? Morreu muita gente. Então, através da investigação de sinais e sintomas, conseguiu chegar aonde? No que era a causa daquilo, né? Vou dar um outro exemplo também, tem a ver com essa coisa também de falta de cuidado de saúde pública, de fiscalização. Tá? Eu não me lembro agora, tá, o nome comercial desse medicamento, tá? Mas ainda é feito esse exame, né, que é um exame de baixo custo, mas existem riscos para a saúde. Né? Hoje em dia, quando vocês falaram que tem gente que tem problema de estômago, de intestino, você faz o quê? Você faz um exame, né, com uma sondazinha, né, com uma câmerazinha, uma endoscopia, e você identifica que é um problema no estômago, no intestino. Ok? Tudo bem? Como é que eu posso identificar isso a baixo custo? O sujeito ele toma uma quantidade X lá de um medicamento, que esse medicamento é só um contraste radioativo, é um isótopo radioativo. Toma aquilo, espera um tempo e eles radiografam o estômago, o intestino da pessoa e vê se existe alguma região que não passa aquele líquido. Fica um tempo no corpo daquela pessoa e ele é eliminado. É eliminado tudo? Dependendo da dose que a pessoa toma, ela pode matar a pessoa, ou então pode provocar o quê? O câncer, estômago, intestino, então são aquelas metástases, né? Onde o câncer ele prolifera, né? O que é o câncer? Quando um tumor acontece, né? Uma modificação de um tecido ósseo, tecido muscular, tecido epidérmico, né? A pele, qualquer modificação de tecido, né? De aumento daquele tecido, nós chamamos de tumor, né? E eu me lembro que, acho que foi um pouquinho depois desse acidente lá do Césio 137, que apareceu um medicamento, eu não me lembro agora, que ele estava corrompido, a indústria que forneceu esse medicamento, e várias pessoas começaram a tomar esse medicamento, esse isótopo, esse contraste para fazer o exame, tá? E elas começaram a morrer, ou então ter sequelas de intoxicação por radiação.
A epidemiologia ela foi super importante porque ela fez toda uma investigação, né, para chegar qual que era o fator causal. Né? Então é super importante, né, a gente saber que existe uma ciência que trata da identificação dessas condições que tem a ver com a nossa condição de saúde ou de doença. Né? Gente, mais alguma observação? Não? Então tá bom. Tranquilo, prof. Oi, Vitória? Tranquilo. Ah, então tá bom. Então tá jóia. Bom, então já que tá tudo tranquilo, tá, gente? Então, mais uma vez, reforçando para vocês. Nós encontramos o quê? Na próxima quarta-feira, às 8h20. Beleza? Beleza. Tudo bem? Beleza, prof. Obrigada. Tchau. Bom feriado para vocês. Até semana que vem. Tchau, professor. Até Bom mais. final de semana. Tchau, professora. Até. Tchau, prof. Tchau, tchau.